Olá, eu sou Biramelo e você está no canal Depois de muitas gravações, inclusive eu gravei algumas vezes e eu fui ver, tinha dado problema na câmera, não consegui gravar, tô gravando tudo de novo. Mas o que interessa é que a gente vai estar cumprindo a nossa promessa. Quem tem nos seguido nas redes sociais tem visto que a gente tem compartilhado, que ia falar um pouquinho daquela famosa tribo que vive na Amazônia ali, basicamente entre o Peru e o Equador, né? Hoje tem 150 mil habitantes, que eles têm um ritual de encolhimento de cabeças. Eles têm, por prática, né, esse ritual milenar. Inclusive essa é uma das poucas, se não a única tribo que manteve a sua tradição desde a época dos Incas, né? E você fala, puxa, mas como assim eles mantiveram a tradição? E eu vou te explicar o porquê que eles mantiveram essa tradição. Então vamos começar? Bem, essa tribo Shuars é uma tribo que manteve essa tradição desde antes dos Incas e dos Maias, porque foi a única tribo que conseguiu bater de frente com os espanhóis nessa época. Eles impediram, na verdade, eles foram, os espanhóis chegaram lá e quando chegaram para invadir eles, bateram de frente com uma tribo muito guerreira, inclusive que andava com cabeças penduradas no pescoço. Exatamente, mini cabeça. Eles diziam e expressavam que aquilo ali era o resultado de todos aqueles que entravam em confronto com eles. Então os espanhóis viram que a coisa era um pouco mais complicada, já tinham conquistado muita coisa e foram embora, né? E não conseguiram entrar nessa tribo, para você ver como que eles são valentes e muito diferentes. Essa tribo é uma tribo nômade, né? Ela vai mudando de local, então tem um local específico. Os recursos naturais de um local acabam, ela muda para outro lugar, e assim é uma tribo que vai andando por toda a selva. Eles são muito agressivos, né? Eles são, assim, na verdade, uma tribo que não tem muito acesso ao outro pessoal, a não ser uma parte da tribo que se tornou muito mais acessível. Essa tribo você pode até, se um dia você quiser, você pode ir lá visitá-los, né? Eles não têm problema, eles aceitam, eles, inclusive num trechinho, na chamada, na verdade, desse documentário que a NetGeo fez, você vai ver eles conversando com alguns dessa tribo, inclusive na filmagem original, que foi de 1961, né, do explorador que foi o cara que conseguiu gravar isso aí, chamado Edmundo Bielawski, né? Ele se empenhou, ele desejou ir conhecer essa tribo, ele desejou conhecer esse povo, e ele se embrenhou, vamos dizer assim, e ele entrou a fundo na floresta amazônica com uma equipe, só que conseguiu chegar na tribo, fez várias filmagens, só que no meio, das pessoas que trabalhava com ele pegou malária, que é uma doença original ali, né, que tem muito na floresta. O pessoal que vai para lá geralmente pega esse tipo de doença, e ele acabou pegando a malária e ele teve que voltar. E graças a essa malária, vamos dizer assim, ele trouxe com ele a gravação que foi resgatada pela NetGeo, que partiu esse documentário, então, que a gente vai estar depois até mostrando um pouquinho. Inclusive, se você tem um estômago meio fraco, quero te pedir para que você não olhe a filmagem real, porque ele explica com relação a esse ritual, inclusive como ele era feito, né? Eles mostram ali um índio fazendo esse ritual, e eu acho muito interessante. Se você não tem muito boa psicologia para manter ali e não se assustar, vale a pena ver. Se não, eu já te aconselho não ver. Aí você disse, até parece, né, Bíblia? Você vai me contar tudo isso e eu vou ter a chance de ver como é que faz, eu vou passar o vídeo para frente e não vou ver? Então, assim, fica só como um conselho que eu dei. Beleza? Bom, esse ritual de encolhimento de cabeça se chama Tsansa. E esse ritual ele consiste no seguinte: toda vez que um guerreiro daquela tribo, toda vez que uma das tribos dos Shuars entra em combate com uma outra tribo, o que acontece? No meio da guerra, se a outra tribo perder, né, eles pegam o principal, né, o pajé, o líder daquela tribo, e eles decapitam ele, tá? Eles pegam o filho desse pajé, também matam eles, né, para que eles não venham no futuro querer se rebelar de novo contra essa tribo. E todo o povo que pertencia àquela tribo perdedora passa a pertencer, então, a esse novo líder, vamos dizer assim, esse livro Shuars. E o que eles fazem? Para que eles causem intimidação e eles tenham uma ideia de que a alma ainda pode levar mensagem, então o que eles fazem? Eles encolhem, depois que decapitou, eles encolhem a cabeça desse líder. Inclusive você vai ver depois na filmagem que eles colocam uns grampos de madeira na boca, nos olhos, e eles andam com essa cabeça de 6 meses a 1 ano, que eles dizem que é o tempo que o espírito ainda fica ali. Passando disso, eles veem que não tem problema nenhum, que não tem como esse espírito ir caguetar eles, vamos dizer assim, mostrar os segredos deles para a tribo, para que venha a haver vingança por parte de outras tribos. Depois disso se torna um souvenir. E aí você me pergunta, Bira, mas como funciona isso? Como é que eles conseguem colher uma cabeça? Então a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo que você vai entender um pouco. Firstly, the back of the head would be opened. The skin is sliced free from the skull.
care is taken not to damage the facial features. The skull and remaining flesh is removed. The skin is then boiled in water for half an hour. Any longer, and the hair may fall out. After being dried in the sun, the skin is turned inside out. Any unwanted tissue is scraped off. A sack shape is formed with the skin, and hot stones are used to burn off the fat inside. Hot sand is added to reach the fat in hard-to-get-to places, such as the nose and lips. The head taker massages the skin to help the drying process and produce the head shape once again. The process will be repeated and can take up to 6 days until the head is a quarter of its original size. The warrior must now make sure there is no revenge attack from the dead man's soul. Firstly, the eyes are sewn shut, preventing the victim's spirit from seeing out. Wooden pins are placed through the lips and lashed together with string. This stops the soul from asking for their death to be avenged. The warrior is now safe, while the soul within will remain in the abyss. Bom, para que você que viu o vídeo de repente não entendeu, o que acontece? Eu vou explicar em palavras, porque eu acho que esse vídeo não está em português, então é legal a gente prestar para que a gente compreenda como é que funciona. De começo, não sei se vocês viram ali, eles cortam um pedaço, uma parte traseira da cabeça e eles começam a descolar o couro do crânio. Gordura, coisa do tipo, eles vão descolando do crânio. Eles vão fazendo essa raspagem, né, nesse crânio, até que eles conseguem tirar o crânio completo. E quando eles tiram o crânio, eles tiram também os olhos, né, e tudo aquilo que pode apodrecer, vamos dizer assim, né. Então todo o material que está ali, eles tiram aquilo ali e eles fazem o que? Colocam esse couro, essa cabeça num produto, né, de ervas ali que eles fazem para preservar o couro, para deixar o couro mais fácil de ser moldado, porque eles moldam depois com a mão as feições que eles querem da cabecinha, e aí eles ficam ali naquele produto, e ao tirar daquele produto, eles colocam pedras quentes na cabeça, dentro do couro, dentro daquela cabecinha, e eles enchem também de areia. E logo após isso eles vão e costuram a boca e os olhos para que eles possam, para que não venha vazar, claro, areia ou coisa do tipo. E aí eles começam a moldar esse rosto com a feição que eles querem. Após feito isso, eles pegam aquela cabeça novamente, colocam no produto novamente, para que eles possam curtir mais a pele, coisa do tipo, e eles voltam a fazer todo o processo novamente. Tá? Feito todo o processo novamente, eles pintam com carvão o rosto daquela cabeça, aquela feição, aquela cabecinha, eles pintam ele de carvão, né, com carvão, e depois eles costuram a boca e os olhos. Por quê? Porque eles dizem que na outra vida esse espírito não vai conseguir falar nada sobre eles, e eles fecham os olhos para que ele também não possa ver o caminho, para que ele não possa ir levar para uma outra tribo informações importantes. E essa cabecinha, na verdade, ela fica pendurada no pescoço do guerreiro que venceu no caso da batalha durante de 6 meses a 1 ano. Após esse prazo, após esse tempo, o guerreiro ele pega essa cabeça e ele dá para as crianças brincar. Olha que brinquedo legal, tá vendo? Brinquedinho feito em casa. E ele dá esse brinquedinho para as crianças brincar, porque ele fala que já não tem mais utilidade. E o que acontece? Durante muitos anos, exploradores e outros, homem branco, vamos dizer assim, ele teve acesso a essa tribo e essas cabeças. E houve um comércio terrível na época, assim, todos queriam comprar. E essa cabeça, inclusive em Manaus, aqui no Brasil, custava de 15 a 30 dólares essa cabeça. Coisa pouca. Pra época poderia ter sido um bom dinheiro, mas na verdade é assim, para nós hoje também, né? É bem caro, porque pelo dólar do jeito que tá. Mas na época assim, 15, 30 dólares, comprava uma cabecinha daquela e o cara levava para casa como um souvenir, uma lembrança, né? Que ele esteve no Brasil e esteve na Amazônia. Porém, o governo, dentro disso a gente sabe que onde tem dinheiro, tem corrupção. O que começou a acontecer? Pessoas começaram a matar outras pessoas, né? Pessoas mais pobres, começaram a haver sequestro e coisa do tipo, e eles tentavam fazer também essas cabeças. Eles tentavam moldar essas cabeças também para que eles pudessem vender. Então, tá dando dinheiro, a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa. Só que eles não conseguiam fazer tão perfeito como o Schwarz. E aí foi destacado algumas características, inclusive a orelha é uma delas. Né? Que quando o Schwarz faziam esse ritual, a orelha realmente ficava do tamanho
proporcional à cabeça. E quando as pessoas, os charlatões faziam, não conseguiam fazer esse tipo de coisa. Eles faziam com macaco, faziam com animais e coisa do tipo. Então as pessoas começaram a explorar, conhecer mais para que não fosse enganado. E os governos internacionais proibiram essa prática, né, impediram que esse comércio, na verdade, não deixaram que isso continuasse acontecendo. E por conta disso, essa cabeça hoje, ela chega mais ou menos a quem tem uma cabeça dela que quiser vender, ela custa hoje mais ou menos de 15 a 30 mil dólares, né, quase 100 e poucos mil reais. Realmente começaram a ganhar dinheiro, foi proibido inclusive de tatuagem aqui em São Paulo, que é o Tatu Yu, e eles têm uma dessas cabecinhas, o proprietário lá tem, inclusive ele fala até que o cabelo cresce um pouquinho, tem que aparar e tal. Mas é uma coisa meio macabra, eu não gostaria de ter uma cabecinha dessa em casa. Porém, a história diz que ainda no mundo tem. Existe um japonês, inclusive o nome dele é Zenshi. Esse japonês, ele faz algumas cabecinhas, mas ele faz com couro. Fica muito parecido, inclusive depois você vai conferir na foto aí, que fica muito parecido com a original. E muitas pessoas têm então esse prazer, esse desejo macabro e vai buscar essas cabecinhas ou no Japão ou tentar pagar de 15 a 30 mil dólares para conseguir essa cabeça. Macabro, né? É assustador. Inclusive tem uma coisa muito interessante que diz que teve uma vez um explorador meio ganancioso, foi lá por causa do ouro e os Shuars pegaram ele, em vez de cortar a cabeça dele, fizeram ele comer ouro até ele morrer, sufocado de tanto ouro, né? Ele, vamos dizer assim, morreu com a própria ganância, né? Com um olho grande. Diz que esses Shuars, eles são uma tribo realmente não muito amigável com relação a esse tipo de coisa, com relação com outros tipos de pessoas, né? Eles não são muito tocáveis, né? Mas eles são uma tribo assim bem mais bruta com relação à tradição, bem para preservar realmente a memória dele. Houve um explorador alemão chamado Franz Bock. Ele veio, na verdade, porque ele queria entrar nessa tribo, filmar mais, né, com mais uma câmera melhor, uma qualidade melhor, queria mostrar isso pro mundo e tal. E ele resolveu isso para essa tribo. Ele tinha um amigo, um padre, né, irlandês, que sempre estava em contato com eles, mas eles perderam o contato, ele não teve mais nenhum tipo de contato com esse irlandês. Ele achou que Franz Bock tinha sido bem sucedido com relação à expedição dele. Porém, um dia ele andando ali pelas ruas aqui na América, ali em Cuenca, ele de repente ele olha, ele vê um souvenir dessa cabeça e fala, vou levar uns, né, o pessoal veio, o que meu amigo lá foi mostrar tal, por que ele veio pra América pra mostrar tal, vai ser legal levar. E quando ele chega, pra surpresa dele, de quem que era a cabeça? Justamente Franz Bock e o seu guia ali, a cabecinha dos dois estavam ali, e ele entendeu por que ele não voltou, né? Os Shuars tinham realmente diminuído a cabeça dele. Inclusive hoje, se eu não me engano, a cabeça deles está numa universidade na Alemanha. Quem quiser ver, dizem que está lá, não sei. Mas se você procurar aí, você vai encontrar. Você que é alemão aí, de repente você está aí por aí, você pode procurar e pesquisar e você vai encontrar dizendo que a cabeça dele está lá, você pode visitar. E eu acho interessante, para quem gosta dessas coisas, a gente tem possibilidade de ver. Eu viria, eu sinceramente acho que eu ia lá ver sim, por curiosidade, como nós somos curiosos, eu iria ver, mas é uma coisa meio macabra. Beleza? Gostaram? Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos que gostam desses assuntos, que é muito legal nas suas redes sociais, siga a gente nas redes sociais também, aquela história toda, sempre tá conosco. Se inscreva no canal se você achar interessante, tem gostado dos vídeos que tem sido postado, né? E a gente vai seguir aí compartilhando. Beleza? Eu fico por aqui, agradeço a companhia e até o próximo vídeo.